Amigos e amigas das redes digitais, Paulo Roberto Maciel, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre no YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 7919 ou Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia referente ao dia 9 de março de 2026, segunda-feira, terceira semana da quaresma, no ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando com esse lenço no pescoço. No rito temos a missa própria com o prefácio da quaresma. Atenção, presidente de celebração da palavra ou eucarística, tem a possibilidade de oficiar uma missa ou uma celebração da palavra com uma comemoração. No caso, a sugerida é a memória de Santa Francisca Romana, religiosa. Aí a cor é branca. Bem, eu vou ficar com o roxo sem a memória facultativa. Primeira leitura deste dia, leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 1º ao 15a. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente guerreiro era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então, Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou o mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Fartar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que história bonita, né? Essa do Naamã.
a história desse rei da Síria, desse chefe do exército, general do exército, rei da Síria. Bem, é uma história bonita que serve para ser relida. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 41 na Bíblia Vulgata ou 42 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º e 3º, Salmo 42 na Vulgata ou 43 de Jerusalém, versículos 3º e 4º, refrão, Salmo 41 na Bíblia Vulgata ou 42 na de Jerusalém, versículo 3º. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. Repitamos, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo, quando terei a alegria de ver a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria, vou louvar e cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. Repitamos, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. Vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 4, versículos do 24 ao 30. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Repitamos, Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Toda graça e copiosa redenção, Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purifica, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher tua palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purifique, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher tua palavra e que ela produza frutos na minha vida. Olha, Jesus vai a Nazaré e é rejeitado pelos seus. Certamente que sair de nós mesmos, mudar nosso estilo costumeiro, não é mesmo fácil, diz o livro Deus Conosco. Jesus apresenta um novo modo de viver, de ser, de agir, e isso não agrada a quem nada quer mudar. Nossos dias são marcados pela autossuficiência, ou seja, deixar Deus de lado,
não se importar com ele. Há até os que acham não precisar mais de Deus porque afirmam que a ciência lhes dá o que precisam. Triste engano. É impossível viver sem Deus, como é impossível viver sem a água e o ar. Pensemos nisso. Olha, a palavra que ouvimos nos ensina que precisamos progredir em nossa vida cristã. A fé sincera nos purifica e quem acolhe o Evangelho de Jesus, sem rebeldia e sem racionalismos, descobre sua verdade. Então é importante nós termos essa consciência. Deixa eu ver se eu encontro mais uma reflexão sobre a palavra de Deus, aqui no livro Palavra e Vida. Lucas, capítulo 4, versículos 24 ao 30. Temos uma reflexão aqui interessante desse livro. Vamos passar para vocês. Lucas, capítulo 4, versículos do 24 ao 30. A Quaresma é tempo de nos prepararmos para a celebração da Páscoa de Jesus, mas também é tempo de contemplar Jesus preparando-se para a sua Páscoa. Tinha de admitir que seu povo o havia rejeitado, havia lhes falado do reino de Deus e os tinha convidado a aproximarem-se de Deus Pai. Porém, o rejeitaram. Teve de se sentir abandonado, com uma solidão capaz de arrebentar com todas as seguranças, agarrado à fé em seu Pai, e no fim, até os mais próximos o abandonaram. Só mesmo agarrado à fé em seu Pai Celeste. E a dor da tortura na cruz deve ter se multiplicado, mas manteve a confiança em seu Pai Celestial, o Divino Pai Eterno. Deixa eu ver se tem mais alguma reflexão. Lucas, capítulo 4, versículos do 24 ao 30. Eu não sei se vale a pena passar mais uma. Tem mais uma reflexão? Vou passar sim. Vale a pena? Eu acho que eu tenho tempo. Lucas 4, capítulo 4, versículos do 24 ao 30, no livro Dia a Dia com o Evangelho. Aqui está escrito o seguinte: ao citar dois episódios que tiveram como protagonistas os profetas Elias e Eliseu, Jesus desperta a curiosidade dos ouvintes. É que esses profetas eram tidos em alta consideração pelo povo de Israel. Entretanto, Jesus não lhes apresenta um conto de fadas. Quer mostrar que os pagãos foram mais acolhedores e abertos à palavra do Senhor. Com efeito, uma viúva estrangeira recebeu a benfazeja visita do profeta Elias, e o sírio Naamã foi curado da lepra pelo profeta Eliseu. Incapazes de abrir-se à grandiosidade do amor divino universal, os conterrâneos de Jesus ficam furiosos, pois entenderam bem o recado. Eram duros de coração e avessos à pregação de Jesus. Queriam exterminá-lo, se não o fizeram, porque a hora de Jesus ainda não havia chegado. Se não fizeram, porque a hora de Jesus ainda não havia chegado. Vamos aos santos do dia. Olha, Santa Francisca Romana foi fundadora das Oblatas de Tordesillas, de acordo com o site do Vaticano. Francisca Romana nasceu em 1384 e faleceu em 1440. Foi uma mulher rica e nobre, iluminou as vielas mais miseráveis da urbe entre o fim do século XIV e a primeira metade do século XV. Usava um manto bruto de cor verde escuro. Aos 30 anos de idade, ela começou então a chamar a atenção pela sua vestimenta. Seu nome era Francisca Bussa, da família dos Ponciani. Nobre romana, esposa de Lourenço Jovem, de uma prestigiosa linhagem. Seu comportamento original, usando as roupas simples que usava, suscitou gozações entre os senhores e também mexericos sarcásticos entre as matronas. Enfim, ela era vista como traidora da própria casta.
Sem se importar com isso, Francisca continuava a conquistar todos com graça invejável. Transformou o palácio de Trastevere, onde vivia numa espécie de central de assistência aos pobres. Até o mais miserável podia, na casa Ponciani, encontrar um pedaço de pão, um copo de vinho, roupa decente e um pouco de dinheiro. Certa vez, seu sogro, cansado de dar contínuas esmolas aos mendigos, tirou-lhes as chaves das despensas e esvaziou os celeiros da família. No entanto, olha o que aconteceu. Após alguns dias, os celeiros se encheram novamente com ótimo trigo que ninguém havia comprado. Francisca era rica, mas repleta de piedade. Esta nobre senhora, que não se apresentava com roupas de seda e joias, para não demonstrar status, era vista, então, de uma forma diferente. Por isso se tornou santa, né? Ela não se preocupava com o que vestia, mas sim com os atos, né? Ela havia vendido tudo a fim de cuidar dos mais necessitados, uma atitude própria dela. Ao tornar-se esposa e mãe em idade muito jovem, Francisca foi sempre muito carinhosa com o marido e os 3 filhos, dos quais 2 faleceram cedo. Desde criança queria consagrar-se à vida religiosa, mas o matrimônio fazia parte de um daqueles clássicos acordos da época entre as famílias importantes. Por isso encontrou uma forma peculiar de viver seu papel, sem sufocar sua inspiração de servir, resultado de uma fé composta e fortalecida de oração e de uma série de penitências físicas. São documentados ataques demoníacos contra sua pessoa mediante violências e torturas, mas também muitos sinais de curas extraordinárias devido à caridade dessa senhora, né, Francisca Romana. E ela retirou-se para o Mosteiro das Oblatas em 1436 ao ficar viúva. O Mosteiro das Oblatas da Santíssima Virgem foi fundado por ela mesma. Lá ela faleceu em 9 de março de 1940. Todos a consideravam santa de Roma. Santos 40 mártires sebastes são santos de 9 de março. Os 40 soldados santos pertenciam a diferentes partes da Capadócia, hoje Turquia. Foram presos em 320 durante as perseguições de Licínio, por terem se convertido à religião cristã. Deixados nus no frio invernal em Sebaste, na Armênia, preferiram morrer congelados a renunciar à sua fé. Santa Catarina de Bolonha, Virgem Clarissa, é santa de 9 de março. Catarina foi educada na corte da família Estense. No entanto, preferiu viver no Mosteiro das Clarissas, em Ferrara, dedicado a Corpus Christi. Era um lugar de silêncio, trabalho, oração e alegria. Santo do dia 9 de março, São Patiano. Ele foi bispo, morreu mais ou menos no ano 390, bispo de Barcelona, Espanha. Ao pregar a fé, afirmava: cristão é o meu nome e católico o meu sobrenome. São Bruno é santo do dia 9 de março. Foi bispo e mártir, morreu em 1009, capelão da corte do imperador Otto III, fez-se monge camaldulense. Foi nomeado bispo de Erfurt e morreu durante uma missão na Morávia, trucidado pelos pagãos junto com 18 companheiros. São Domingos Sávio é santo do dia 9 de março, morreu em 1857, foi discípulo de São João Bosco, seguiu à risca o conselho que este lhe deu para realizar seu grande sonho de ser santo, ter alegria e devoção a Nossa Senhora, empenhar-se na oração e nos estudos, fazer bem aos colegas do oratório e confessar-se sempre. Ele confessava-se todas as semanas. São santos do dia 9 de março, São Pedro Choi Yong e São João Batista Chong Chang-un, mártires, morreram em 1866. Foram pais de família coreanos que colaboraram na catequese e editavam livros cristãos, sendo por isso torturados e decapitados. São santos da Igreja Católica. Acesse Paulo Roberto Maciel,
YouTube, Instagram, Facebook e blog.